Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 13º episódio da Maratona Suture Comigo. Eu sou a Patrícia Veloso, estou muito feliz aqui com o nosso penúltimo encontro dessa maratona. Queria desejar a vocês um ótimo encontro, que a gente possa aproveitar muito bem. O tema de hoje é um tema super especial, onde a gente vai falar: vou fazer minha primeira sutura sozinho. O que eu posso fazer para evitar que dê errado? Então, eu separei aqui várias dicas super legais para que vocês possam realmente se sentir seguros no momento em que vocês começarem a fazer esses que são os seus primeiros procedimentos. Me responde aqui, por favor, quem de vocês já teve a oportunidade de realizar uma sutura sozinho? Ou responde para mim, por favor, já realizei minha primeira sutura sozinho. Eu vou deixar a pergunta fixada, de modo que vocês possam ver à medida que for entrando aqui, como a gente tem costume de fazer. Deixa eu colocar aqui, deixa eu digitar. Quem já realizou uma sutura sozinho? E qual foi a sua maior dificuldade? Muito bem, publicar e vou fixar o comentário. Muito bem. Então, como é de costume, deixa eu ver quem já entrou para cumprimentar, dar as boas-vindas. E também a gente vai já verificar se tem alguma resposta. Lalai entrou primeiro, depois Jéssica, a Marina, que foi minha aluna, a Marina Bahia, o Eduardo, Daniele, o Gustavo, o Matheus, que é nosso aluno, a Ana, a Vitória, que está sempre aqui conosco, o Rodrigo. A Marina falou que já realizou sua sutura sozinha. Já vou conversar com você então, viu, Marina? Inclusive, se quiser participar ao vivo comigo, me manda uma sinalização aqui que eu vou te chamar para a gente bater um papo a respeito das maiores dificuldades, a respeito daquilo que você achou que poderia ter melhorado se tivesse parado para pensar antes, se programado com antecedência. Enfim, se quiser dar uma palavrinha conosco para compartilhar aqui com o pessoal essa experiência, acho que vai ser muito válido. Você tem uns minutinhos aí para pensar e me responder e me fala, tá? A Zilda, que é a mãe de uma paciente minha muito querida, tá sempre aqui também nos acompanhando. Um beijo para vocês. A Jéssica falando: eu não realizei ainda. Meu kit acabou de chegar. Ai, que ótimo, Jéssica. Tô super feliz que você tava tensa assim, querendo receber o kit para começar a fazer seus treinamentos, né? Que bom, que bom. Então agora vamos progredir, não tem desculpa mais aí para dar. O Gabriel também chegou, bem-vindo. A Gi, a Larissa, a Mari, que também é a nossa aluna. O Félix, o Felipe, que tá sempre aqui conosco também. E a Mari tá falando aqui conosco, ó. Tô fugida aqui no plantão para assistir. Obrigada, Mari. Que bom que o plantão tá mais tranquilo, tá te permitindo essa participação aqui conosco. Você também, se quiser participar, dar a sua opinião, assim, falar alguns pontos da sua dificuldade na primeira sutura que você realizou em paciente, então você nos fala, se der para participar. A Thalita também já tá aí, também sempre nos acompanhando. Thalita veio já em cirurgias nossas, já nos acompanhou em cirurgia, é sempre muito bem-vinda aqui, viu, Thalita? E a Tânia também, que entrou, tá aí nos acompanhando. Então, muito bem. Vou ficar aguardando quem quiser aqui comparecer e deixar a sua experiência, ainda que não queira participar ao vivo da live, pode deixar nos comentários também o que vocês que já realizaram suturas em pacientes, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram e quais são as dicas que vocês gostariam de dar para aqueles que ainda não passaram por essa experiência e que, ao saber aí dos conselhos de vocês, podem se preparar melhor para esse momento, né?
Então, gente, eu queria falar primeiro o seguinte, eu deixei uma listinha aqui de dicas e eu acho que elas vão ser muito importantes, então eu sugiro que vocês anotem. Quem é da turma do papel e caneta, vamos para o papel e caneta. Quem é da turma do tablet e do computador, vão para o tablet e para o computador. Mas eu acho que as dicas que eu vou dar aqui são dicas realmente bem legais e eu queria que vocês, então, anotassem e, se puderem também, gente, compartilhar depois o que vocês acharam de mais interessante, quais foram as melhores dicas, anotarem essas dicas, compartilharem aí nas redes sociais de vocês, para que outros colegas também tenham acesso aí a essas dicas. Eu acho que sempre vale a pena, a gente pode sempre contribuir com o crescimento do outro e eu acho isso super válido. Eu acompanho o perfil de vários de vocês aqui no Instagram e acho espetacular que vocês compartilham assim o dia a dia de vocês na faculdade, na residência, na especialidade. Eu acho que isso, eu cresço inclusive com esses compartilhamentos de vocês, cresço como profissional, cresço como professora e eu acho que isso é muito legal. Quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, a gente recebe em troca, né? A gente sempre recebe uma energia boa em troca. E eu acho que isso é muito legal, tá bom? Lília Gonçalves também entrou, a Gabi Jardim, a Cíntia, a Mari, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês, gente, é o seguinte, já vou eu de novo ser a repetitiva dessa frase, mas de todas as dicas que eu tenho para dar para vocês, e isso realmente é uma coisa, é uma pergunta que eu recebo com frequência, para vocês que estão lá respondendo o questionário da pesquisa, quem se inscreveu para o workshop do dia 16, recebeu um e-mail onde eu peço ajuda para participar de uma pesquisa, para que eu possa direcionar e customizar melhor esse workshop, para que seja mais direcionado às perguntas de vocês. Eu já recebi um monte de perguntas, hoje eu li uma a uma e muitíssimas perguntas interessantes, e a mais frequente delas é em relação à insegurança para realizar o procedimento. Quais dicas eu poderia dar para que essas pessoas se sentissem menos inseguras ao realizar o procedimento? Então, gente, a dica mais importante que eu vou dar para vocês e que realmente é uma dica super, super importante, super especial e que às vezes fica parecendo que é repetitivo, mas não é, que é: treinem sempre, treinem muito, treinem desde o início. O quanto mais cedo vocês começarem a treinar a sutura, melhor vocês vão estar quando chegarem no momento de fazer no paciente, de realizar o procedimento no paciente, e mais seguro vocês vão estar. Porque é diferente você entender um procedimento que demanda habilidade e é diferente você realizar. Para vocês que já dirigem, que já têm costume de dirigir carro, vocês concordam comigo que quando a gente chega, quando a gente observa alguém dirigindo, parece super simples. Então a gente fala assim, quando for minha vez, quando eu for começar a dirigir, eu não vou deixar o carro morrer, eu não vou deixar o carro voltar, eu não vou deixar acontecer nada disso. E muitas vezes a gente nem sabe que existem essas coisas. Então, assim, parece tudo muito simples, muito automático, muito dinâmico e muito tranquilo de fazer. Quando eu for estacionar um carro, eu não vou deixar acontecer nenhum problema. Gente, a Dani tá aqui me avisando que travou. Infelizmente, a gente tá passando por essa dificuldade aí no Instagram, nesse período de muitas lives. Mas eu vou dando sequência aqui e vamos tentar continuar para que vocês tenham o melhor rendimento possível. E se continuar acontecendo isso aí, me avisa que de repente a gente interrompe e reinicia a live, tá? Mandar um beijo para a Lisiane, minha querida, que me acompanha no consultório. Obrigada pela sempre presença aqui comigo, viu, Lise? Bom, a Mari falou aqui o seguinte: a internet aqui do hospital é péssima, trava muito, então não consigo entrar. A sutura que tenho mais dificuldade é a sutura em mucosa. Aí ela fala assim, língua, laceração pós-parto. Muito bem, então um outro dia a gente programa, né, Mari, de fazer essa participação quando você tiver com uma internet melhor aí. Realmente, quando a gente está com uma internet com muita dificuldade de conexão, fica complicado realmente de participar no ao vivo. Mas a gente vai se programar para fazer aí
essa participação sua em um outro momento. Mari, então deixa eu te falar em relação à mucosa. Em relação à mucosa, qual que é o grande problema que a gente tem? Primeiro, é porque a mucosa, ela realmente é mais delicada. Ela é um tecido mais delicado. Então, na hora de fazer o procedimento, a gente realmente fica com mais dificuldade, principalmente se o material que a gente está utilizando, se o instrumental que a gente está utilizando é um instrumental mais grosseiro. Você vai ver que se você tiver a oportunidade de optar por instrumentais um pouco mais delicados, então a pinça mais delicado, o porta-agulha mais delicado, fios mais finos, você vai reparar que essa dificuldade sua já diminui muito. É a mesma questão que eu falo para os outros alunos em relação ao treinamento em diversos materiais sintéticos. Então, quando a gente está treinando no EVA, ou na espuma, ou na pele sintética, ou em tecidos biológicos, a gente vai percebendo essa diferença do material. E aí, realmente, a mucosa, a grande dificuldade da mucosa é a questão da delicadeza do tecido. Então, primeiro, se você for fazer uma sutura em mucosa, tenta preferencialmente optar por fios absorvíveis. Isso porque, e principalmente aqueles que são mais maleáveis, que têm uma menor memória. Então, por exemplo, o Vicryl é um excelente fio para isso. Deixa eu ver uma outra opção de fio que não seja o Vicryl, porque eventualmente vocês não têm o Vicryl, né? O nylon, ele é menos maleável. Então, e quando no pós-operatório fica aquele fio ali na ferida, incomoda o paciente. Me fala mais opções de fios que você tem aí disponíveis para que eu possa te dar essa opinião aí, o que eu posso fazer para te ajudar em relação a isso, tá? Mas realmente a gente tem essa dificuldade. Primeiro é pelo material. Então, se você tiver um material um pouquinho mais delicado, uma pinça mais delicada, um porta-agulha mais delicado, você já vai perceber que você vai ter menos dificuldade. E segundo é em relação ao fio, tanto a questão da qualidade do fio, do tipo de fio, quanto também da espessura desse fio. Aí você conseguindo otimizar esses parâmetros, com certeza você vai ter mais facilidade na hora de realizar essa sutura. Deixa eu ver aqui também. A língua tem uma dificuldade à parte, Mari, pela questão da movimentação. Então, quando a gente vai fazer rafia em língua, realmente é um desafio à parte, porque é muito difícil o paciente conseguir ficar com a língua mais parada. Então, você ainda vai ter essa dificuldade da movimentação. E na hora de anestesiar também é bem complicado, porque além de ter essa questão de não conseguir ficar muito paradinho, ainda tem questão da sensibilidade, é uma região muito sensível, então é difícil de você realizar essa anestesia sem que o paciente fique muito incomodado. Mas seguindo aquelas dicas que a gente dá nas aulas da anestesia, para toda a preparação, toda a técnica para reduzir esse estímulo doloroso, com certeza essa experiência ela se torna melhor e mais tranquila. E ainda tem uma outra questão, que é a questão do sangramento. Geralmente as regiões de mucosa, elas têm uma tendência um pouquinho maior para sangramento. Então acaba que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de realizar a sutura. Eventualmente a gente pode precisar de cauterizar, mas eu sei que vocês vão ter dificuldade para ter cautério na maioria dos lugares onde vocês vão fazer os plantões. Então a gente eventualmente precisa de optar por um tipo de sutura que seja mais hemostasiante. Principalmente, por exemplo, língua. Se estiver sangrando muito, você não tem tanto uma preocupação com a estética, daí você poderia se preocupar com a questão da hemostasia. Aí um ponto ou outro donate, né? Você poderia intercalar um donate com um ponto em X, que são pontos que dão um resultado estético um pouco pior, mas que em se tratando da língua, que você, primeiro, a língua ela tem uma cicatrização excelente, então geralmente você nem fica cicatriz no pós-operatório, e quando fica, geralmente é uma cicatriz muito discreta, então a gente não precisaria de se preocupar com uma sutura mais estética nesse sentido aí, tá? E aí optar então por suturas que tendem a ajudar mais na hemostasia. Então, gente, deixa eu passar as outras dicas que eu tinha separado para vocês em relação à
questão de segurança de vocês durante o procedimento, tá? Vou ver aqui se mais alguém deixou alguma dúvida. A Marina também tá com a conexão fraca, mas nas primeiras vezes ela tremia muito. Ótimo, muito boa essa. Vou até anotar aqui, tá, Mari? Tremor. Muito bem. Já passei pelo aperto sem ninguém para ajudar. Na ordem de calçar luva, aspirar anestésico, manter paciente bem posicionado sem mexer. Muito bom. Vou tirar até um print dessa aqui, ó. Quer ver? Faça uma carinha assim feliz, ó. Vai fazer o print. Pronto. E vou salvar aqui, ó. Que vai ser legal essa aqui, tá? E a Mari falou assim, ó. Outro dia o técnico segurou com a pinça pra mim a língua. E uma outra coisa que você pode fazer, Mari, é segurar com uma gazinha. Você pede o técnico, se tiver um técnico disponível para te ajudar, excelente. Daí você pode pedir para esse técnico segurar a língua, tracionar a língua para você com uma gazinha. Porque com a pinça vai acontecer não sei se aconteceu isso com você, mas com a pinça vai acontecer de soltar, de perder a apreensão ali várias vezes. E com a gazinha, você consegue ter uma boa apreensão sem ficar soltando muito durante o procedimento. Sem contar que se houver algum sangramento, já vai ser absorvido ali pela gazinha. Então, eu gosto muito da dica da gazinha, tá? Eu acho que vocês podem utilizar aí quando vocês forem trabalhar sutura em língua. Do lado de fora, tipo uma careta. Isso mesmo. É uma ótima dica, tá? E a Marina fala aqui, ó, no internato de GO, tive a mesma dificuldade que a Mari relatou com a laceração. A ferida muito sangrante, dificuldade de coincidir bem esteticamente as bordas. Gente, é muito difícil na laceração do parto a gente conseguir realmente nos primeiros plantões, nas primeiras suturas, você conseguir identificar os planos. Porque tem o plano muscular, tem o plano ali de mucosa, tem o plano ali de pele, então é difícil. Então a dica que eu dou para vocês identificou uma região que você acha bom, aqui eu acho que tá certo, aqui é pele com pele. Então já dá um pontinho ali para servir de referência. Identificou ali uma região que você acha que a mucosa é um ângulo, por exemplo, esse ângulo com esse ângulo, já dá um pontinho ali de referência também. E vai aproximando, com isso você já ajuda até a aproximar a musculatura. E aí você consegue fazer a sutura, porque tem que ser feita a sutura por planos, né, gente? A gente não pode fazer a sutura fora dos planos, senão depois a gente vai ter todas as intercorrências fisiológicas e estéticas em decorrência disso. Então, a sutura ela tem que ser pelos planos certinhos. E aí, vocês então façam essas aproximações, façam por teste. Vai testando, não, aqui eu acho que tá certo, essa borda acho que é com essa, aqui acho que é com essa musculatura aqui, parece que é com essa. Vai fazendo esses testes e se eventualmente vocês perceberem que tem algum lugar que depois não tá coincidindo, desfaz aquela sutura. Eu não gosto de orientar desfazer sutura, mas não façam já a sutura de uma vez. Vai fazendo, vai aproximando algumas regiões nessa laceração que com certeza vai facilitar aí o fechamento no final das contas, tá? Então, deixa eu ver aqui. O Leonardo. Como acadêmico, uma vez fui jogado sozinho para uma sutura complexa numa emergência pediátrica. Me considero seguro para o procedimento, mas sozinho fiquei inseguro da sequência correta do preparo. Nossa, Léo, eu fiquei aqui me deu até um arrepio, porque assim, a gente, eu fico tensa quando eu vejo vocês relatando experiências como essa, né? Eu já falei para vocês que a formação em sutura, muitas vezes ela é deficiente durante o período da faculdade. E isso por vários motivos, eventualmente por falta de estrutura física, por falta de profissional, por falta às vezes de uma didática mais direcionada, mais adequada para o ensino das suturas, por falta de treinamento por parte também dos acadêmicos. Então, assim, tem uma série de coisas que eu acho que se somam. Hoje o conhecimento médico ele é muito maior, então as pessoas precisam saber muito mais coisas para que elas se formem médicos, e aí acaba que o tempo é muito diluído entre as disciplinas. E as disciplinas que demandam treinamento, especialmente a parte de técnicas cirúrgicas,
A gente precisaria de ter mais tempo, muito mais tempo para elas, mas as faculdades não conseguem nem abrir mais espaço para isso, porque já tem todas as outras cadeiras que precisam também de tempo para o aprendizado, né? Então a gente tem que correr atrás disso. Vocês como acadêmicos, eu sugiro que desde o início já façam esse treinamento para não acontecer de quando chegar no internato passar por uma experiência como essa, porque o Léo, por exemplo, está falando que ainda que ele tenha tido um treinamento, tenha se sentido seguro, tem todo um aparato que envolve o momento ali da sutura, que não é só saber dar ponto. Eu vejo que às vezes os alunos têm essa dificuldade porque eles se preparam para os pontos, treinam bastante os pontos, mas eles não se preparam para o restante, porque muitas vezes eles inclusive desconhecem. Então, um passo a passo que eu anotei aqui para vocês é justamente conhecer, saber e saber inclusive separar o material que vocês vão precisar durante a sutura. Então vocês têm que saber tudo, tem que saber separar quais são os itens que vocês têm que separar, quais tipos de luva, luva estéreo, luva de procedimento, gazinha estéreo, gazinha que não seja estéreo para você fazer ali uma primeira limpeza, os antissépticos, o kit de sutura, os materiais para anestesia, os materiais, os fios. Então, assim, vocês têm que saber, gente, que tem toda uma estrutura e aí vocês vão precisar de saber em qual é a maca que vocês vão realizar aquele procedimento. Nunca jamais façam sutura com o paciente sentado ou em pé, ainda que aquele paciente esteja super tranquilo e ainda que você ache que vai ser muito tranquilo o procedimento, que vai ser rápido, etc. Sempre o paciente deitado. Então essa é uma grande dica também, porque os pacientes passam mal e além de ter todo o procedimento que você tem que preocupar, você ainda vai ter que prestar uma assistência para esse paciente e ele ainda pode machucar. Então não podemos fazer sutura com o paciente sentado ou em pé, tá? Combinado isso? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é a respeito desse posicionamento. Logicamente que vai precisar de identificar cada sutura, qual ferimento que você está abordando para você definir a posição melhor para esse paciente. Preferencialmente é decúbito dorsal. Mas claro, você vai fazer uma sutura no dorso, você vai precisar de colocar o paciente ou em decúbito lateral ou em decúbito ventral. Você vai fazer uma sutura na mão, o paciente preferencialmente em decúbito dorsal, você vai posicionar algum anteparo para melhorar a posição do braço dele e posicionar na melhor posição de forma que a ferida fique bem exposta e que o paciente também fique confortável. É sempre importante vocês conferirem isso com o paciente. Olha, a melhor posição para que eu realize a sutura é essa. Tá confortável para você? Porque eu vou ficar um bom tempo aqui realizando o procedimento. Eu não sei te estimar exatamente quanto tempo. É importante falar isso para o paciente, tá, gente? Porque o paciente costuma nos perguntar duas coisas. Primeiro, quanto tempo que vai demorar? E segundo, quantos pontos que a gente vai dar? Então, não é legal você dar estimativa disso. Por quê? Pode mudar durante o procedimento. Às vezes você está estimando de gastar 15, 20 minutos no procedimento e teve alguma intercorrência, um sangramento maior ou alguma dificuldade técnica na hora de realizar uma sutura. Se você falou para o paciente aquele tempo e está passando daquilo, ele já começa a ficar preocupado e mais tenso. Isso vai interferir no seu resultado. Então, assim, para e pensa assim, olha, eu vou fazer aqui sem correria, eu estou me preparando para fazer o seu atendimento no tempo que for necessário. Não deixem outras coisas interferir. Então, por exemplo, a fila está lotada lá. Não, o paciente ali é o paciente do momento, é ele que você está tratando e a gente, no momento do outro paciente, a gente vai cuidar do outro paciente. Então, se concentra naquele paciente, fala para ele, deixa ele tranquilo, fique tranquilo, porque o fator fundamental é calma do profissional e calma do paciente e você vai dedicar essa atenção para ele, falando, olha, eu vou gastar o tempo que for necessário, eu vou fazer o melhor que eu puder. Então, não preocupe com quanto tempo a gente vai resolver e nem preocupe também com a quantidade de pontos. Isso é variável, pode ser que eu precise dar pontos internos, pode ser que eu precise de dar pontos externos que eu não estou pensando agora. Então, não vamos nos preocupar com isso no momento. Vamos nos preocupar em fazer o procedimento bem feito, seguro e de qualidade, para que você, no final, fique com um tratamento de excelência, tá? Acho que é isso que vocês têm que passar para o paciente. Além dessa questão da posição do paciente, pensem também na sua ergonomia. Gente, é muito comum
a gente se posicionar como cirurgião de forma que a gente vai comprometer principalmente a nossa coluna. Então é importante que mesmo desde o treinamento em material sintético, vocês já comecem a se programar para fazer esse treinamento com uma boa postura. E se policiem isso também durante os procedimentos reais nos pacientes, porque a gente realmente tende a ir abaixando e comprometendo a postura. Então o tempo inteiro a gente tem que ficar se policiando. E é a gente mesmo que se policia com isso, não tem ninguém para ficar te falando, olha a postura, melhora. Então é a gente mesmo que tem que se policiar com isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação à luz. Procurem sempre, gente, o melhor lugar para suturar é onde vai ter uma boa luz. Então, se você tiver um foco que possa mudar de lugar para ajustar a sua posição e a posição do paciente, excelente. Se você não tiver, procure também adequar a posição do paciente de acordo com a melhor luz ali do ambiente da sala onde você vai realizar a sutura. Isso faz muita diferença. É muito difícil a gente fazer um procedimento que a gente não está enxergando. E assim, quando a gente está no treinamento em pele sintética, em materiais sintéticos, não tem o sangramento, não tem o paciente mudando posição, não tem essas intercorrências que vão acontecer na vida real. Então já se programe que na vida real o paciente mexe, às vezes ele contamina, então você já tem que orientar, olha, esse pano azul, ou tudo que tiver de azul, ou tudo que tiver nessa região, você não pode encostar. Eles não sabem disso, gente, né? Então se tiver acompanhante na sala, você também tem que fazer essa orientação. Nesse lugar você não pode encostar. Então se você liberou, por exemplo, para um acompanhante ficar dentro da sala, é uma preocupação a mais para você, para que você possa contornar. Então, assim, eu até recomendo que no princípio, quando vocês estiverem começando, dê preferência para solicitar que o acompanhante aguarde em um outro ambiente, porque senão é mais uma coisa que você vai ter que controlar ali durante o procedimento, é mais uma rotina que você vai ter que dar atenção ali durante o procedimento, pode te atrapalhar. Uma outra coisa que eu coloquei é uma dica para vocês deixarem material extra, caso seja necessário. Então, por exemplo, vocês estão se programando para fazer uma sutura e separaram ali 2 fios para vocês já abrirem no início do procedimento. Deixa ali numa bancada próxima um fio reserva ou 2 fios reservas, já deixa uma seringa reserva, deixa material de reserva para caso contaminar ou caso você precise de mais material, você tem ali facilmente disponível. Para quem trabalha com um técnico, tem a disponibilidade do técnico ali para auxiliar, vai facilitar muito. Mas eu gosto de preparar vocês para o pior cenário. Então eu, por exemplo, quando trabalhava na UPA, dava plantão como cirurgiã geral na UPA, eu fazia as suturas 90% das vezes 100% sozinha. 90% das vezes eu estava sozinha, ficou estranho esse 90%, 100%. Então, 90% das vezes eu não tinha um técnico para me auxiliar. E aí eu já preparava o cenário todo para caso acontecesse alguma coisa. Então, por exemplo, se acontecesse de contaminar uma luva, eu já tinha uma luva de reserva ali. Se acontecesse de contaminar um kit de material, já tinha um outro kit ali esperando. Então, deixa tudo preparado para caso acontecer de você contaminar, por exemplo, você já tem a reserva ali, já está de fácil acesso à reserva, tá? E, inclusive, gente, contaminou, não faz de conta que não aconteceu. Porque, assim, às vezes eu vejo as pessoas constrangidas por contaminar durante o procedimento. É claro que à medida que a gente vai treinando, quanto mais vocês treinarem antes de ir para a prática real, menos vai acontecer a chance de vocês contaminarem. Mas, gente, até hoje, eu contamino. Eventualmente eu vou pegar num foco e aí, na hora que eu vejo, não estava com um punho de foco, contaminei. Então, durante o procedimento, pode acontecer de contaminar. E aí, não é nenhuma vergonha, não é nenhum constrangimento. Você só não pode dar sequência naquele procedimento. Então, avisa se tiver um professor com você, ó, eu encostei aqui. Eu acho que eu contaminei. Eu fiz isso aqui, eu acho que eu contaminei. E se vocês estiverem sozinhos, vocês também vão tomar as providências. Ó, contaminei, preciso tomar as providências para não levar essa contaminação adiante e prejudicar o paciente. Isso aí é uma coisa que não pode ter vergonha. Avisa o preceptor, eventualmente vocês ficam com medo de avisar quando vocês estão fazendo o procedimento sob assistência. Então vocês ficam eventualmente com medo de sofrer alguma repreensão.
Mas não pode, tem que ter essa liberdade de falar para o professor de vocês que contaminou e que vocês precisam trocar luva, material, enfim, tá? Uma outra dica que eu separei aqui foi em relação a questão de limpeza da ferida. É muito comum, o paciente vai ficar muito nervoso na hora que vocês forem realizar a limpeza daquela ferida. Quando é um procedimento eletivo, você vai fazer, por exemplo, uma biópsia, que aquela pele está íntegra, aí a gente não tem tanto esse medo, porque não vai doer na hora que for fazer a limpeza. Mas quando vocês forem fazer um procedimento num paciente que está com ferimento, gente, o paciente fica com muito medo desse momento. São 2 medos que o paciente tem: de limpar a ferida e de anestesiar. Depois que aconteceu isso, depois que você já limpou, depois que você anestesiou, geralmente já é um momento que todo mundo começa a respirar um pouco mais aliviado, porque você já contornou os 2 principais momentos que vão gerar maior tensão no paciente. Então, assim, a dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: quando vocês forem realizar a limpeza da ferida, vocês vão evitar de já lavar o centro da ferida direto. Então, vocês vão fazer uma limpeza ao redor da ferida, vai avisar para o paciente: olha, essa primeira limpeza eu vou fazer ao redor da ferida, vou fazer essa limpeza ao redor da ferida e vou evitar de deixar cair o antisséptico dentro da ferida para que não tenha um estímulo doloroso muito importante. Aí uma dica que eu dou, isso nem sempre é possível de realizar. Quando for possível de realizar, eu acho que é uma boa dica, que é o seguinte: no próximo passo, limpou ao redor da ferida bastante. Aí o próximo passo seria você limpar com soro fisiológico. Porque o soro fisiológico, o estímulo doloroso dele é bem menor do que do degermante, do clorexidine aquoso. Lembrando que o clorexidine, soluções alcoólicas, a gente não pode passar em ferida, tá, gente? Quando a gente tiver pele íntegra, ok. Mas pele com ferimento, a gente não pode utilizar soluções alcoólicas. Então, olha só a dica, relembrando. Vou, por exemplo, fazer a limpeza da ferida com o degermante. Ao redor da ferida, eu vou fazer aquela antisepsia com o degermante. Depois que eu já passei o degermante, o sabão, que eu já limpei bem com o sabão ali ao redor, eu vou fazer uma limpeza com o soro fisiológico abundante. Ou se você não tiver disponível, com a água corrente. Às vezes as pessoas me falam: nossa, mas eu tô dando plantão aqui, onde eu tô dando plantão, a gente tem dificuldade com o soro fisiológico para fazer essa limpeza. Ok, vocês vão fazer essa limpeza, a princípio, com a água corrente. E depois que vocês estiverem anestesiado, vocês vão fazer uma segunda etapa de antisepsia com o degermante. E aí vocês vão ampliar essa ação do degermante, inclusive no centro da ferida. Mas aí você já fez isso depois que você já fez a limpeza inicial e que o paciente já foi anestesiado, então ele vai sentir muito menos dor do que se você já chegar limpando a ferida, o centro da ferida direto, tá? Essa é uma super dica e os pacientes com certeza vão ficar muito agradecidos se vocês fizerem isso. Então deixa eu ver, acho que eu separei. Ah, tá, em relação ao tremor. A maioria das pessoas, elas tremem pela ansiedade do momento, né? Algumas pessoas, alguns profissionais, eles têm o tremor essencial. Aí é um pouco mais difícil de conseguir controlar sem ser com medicamento, por exemplo. Tem gente que faz, mesmo tremendo, realiza uma sutura super bem feita. Eu conheço várias pessoas que têm tremor essencial e conseguem fazer uma sutura de excelente qualidade. Então, sim, não tem problema. Mesmo se você... Isso ali é uma coisa que visualmente pode incomodar algumas pessoas, mas do ponto de vista prático, você consegue realizar uma boa sutura mesmo que você trema. Pode te dar um pouquinho mais de dificuldade técnica, mas é possível contornar isso. Agora, a maioria das pessoas, gente, elas tremem porque ficam ansiosas. Então, como que a gente faz? E aí, acho que a Marina até comentou isso. Ai, tremia muito, principalmente nas primeiras vezes. Por quê, gente? É justamente porque a gente não se sente preparado para realizar o primeiro procedimento. Mesmo que você já tenha treinado muito, que você tenha treinado todo o passo a passo, provavelmente quando você for realizar a sua primeira sutura no paciente, você vai sentir essa insegurança e vai tremer. Agora, quanto mais preparado você tiver, quanto mais treinamento você tiver feito antecipadamente, menos isso vai acontecer. Então, a sugestão que eu tenho é:
Primeiro, se preparem, conheçam todo o passo a passo que envolve a sutura, que não é só dar ponto. Muita gente fala, eu já sei dar todos os tipos de ponto, mas não é isso. Você tem que conhecer todo o passo a passo que envolve, tem que saber escolher qual é o melhor tipo de sutura, qual é o melhor tipo de fio, separar material, enfim, tudo isso que eu já falei aqui pra vocês hoje. E além disso, acalmar o paciente, acalmar o ambiente. Então, se tiver muita gente ali dentro da sala e você puder diminuir o número de pessoas ali onde você está realizando o procedimento, melhor. Abaixar o tom de voz, ficar tranquilo, se preparar. Eu gosto muito de fazer uma oração antes de começar meus procedimentos. Quem já me acompanhou em cirurgia sabe disso. Eu acho que é um momento que a gente se prepara, se conecta com Deus, se conecta com a energia que você acredita e se acalma. E acalma também o paciente. E olha, os pacientes quando estão acordados e a gente faz um procedimento com eles acordados e faz esse momento de oração, eles se sentem tão mais seguros, porque é um momento que eles também aproveitam para se conectar, se acalmar, e eles falam assim, poxa, que profissional legal, que ele está se preocupando além da parte técnica, ele está se preocupando com a parte espiritual, com a parte mental. Então é uma dica que eu dou, acho que é uma dica até para finalizar, assim, com muito carinho, que se conectem com o intelecto de vocês, com a mente, com o coração e com uma energia, se vocês acreditarem em Deus, se conectem com uma outra energia, se conectem com ela também, que tudo vai fluir muito bem, tá? Vou correr o olho, mas acho que a gente já respondeu as principais perguntas. A Camila pergunta, qual a dica para manter os pontos nos diferentes locais? Posso manter sempre a média de 7 dias para tudo? Não, vai depender, Camila, do tipo de tecido. Então, por exemplo, face, a gente consegue às vezes com 5, 7 dias já retirar esses pontos. Regiões de dobra, de articulações, é preferível você deixar mais tempo, 14 dias, eventualmente até 21, porque você vai submeter aquela sutura a uma tensão no pós-operatório, o paciente vai acabar movimentando e tem mais chance de, se retirado precocemente, ter deiscência, tá? Deixa eu ver o que mais, se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Nosso tempo também já tá chegando próximo dos 40 minutos, a gente sabe que depois disso a conexão ela piora muito e começa também já a ficar cansativo para mim e para vocês. Quem tiver mais alguma dúvida e quiser me mandar, pode me mandar tranquilamente aí no direct, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. E, mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Espero que essas 2 semanas que a gente tem passado juntos aí esteja proveitosa para você, tão proveitosa para vocês quanto tem sido para mim. E para quem não conseguiu assistir todas as lives, elas estão sendo disponibilizadas no YouTube, tem o nosso canal Suture com Patrícia Veloso. Então se inscrevam lá no canal e ativem lá as notificações para que quando sejam, à medida que forem sendo adicionadas as lives, vocês possam assistir e serem notificados delas, tá? E quem não se inscreveu ainda no workshop do dia 16, corre lá, porque hoje é dia 13, então o tempo tá voando. Escreva e, se puderem, também respondam à pesquisa, porque a pesquisa me ajuda a customizar um workshop de acordo com a necessidade que vocês têm, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã no nosso último episódio. Meu coraçãozinho já tá na mão. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.